Boa tarde a todos. Com muita alegria, muita satisfação, que damos início a mais uma sessão ordinária, 55ª sessão ordinária deste 26 de setembro de 2017. Cumprimentar o público presente, cumprimentar o pessoal da imprensa, em nome aí do meu amigo Nilson Martins, cumprimentar os funcionários desta casa, quer sejam eles efetivos ou comissionados, cumprimentar todos os nobres colegas vereadores. Pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas. Atenção, senhores vereadores, para a chamada, vereador Alex da Academia. Vereador Alex da Academia presente. Vereador Toniolo. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin presente. Vereador Batista na mesa. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Lindoso na presidência presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde presente. Vereador De Paula. Vereador De Paula presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Ricardo Silva na mesa presente. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos presente. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias da Juco presente. Vereador Professor Marolis Guide. Vereador Professor Marolis Guide presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereadora Doutora Régia Secretariano presente. Vereador Didi. Vereador Ribamar. Vereador Tiente Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, 2 vereadores responderam presente à presente sessão. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Vou pedir para o primeiro secretário proceder a fazer a leitura da matéria da sessão de expediente. Requerimento de número 134/2017, nobre vereador Tiente Ferreira, requer à mesa, obedecidas as formalidades regimentais, que seja arquivado o projeto de número 204/2017, por já existir um decreto de lei de número 4.131 de 2007, na cidade de Osasco. Ofício de número 101/2017 da Caixa Econômica Federal, a sua excelência, o senhor Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara Municipal de Osasco, e a sua excelência, o senhor Rogério Lins Vanderlei, prefeito do município de Osasco. Assunto: crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio de 22/9/2017, no valor de R$ 171.318,60, na conta vinculada ao termo de compromisso de número 353.054/04, firmado no município de Osasco, assinado em 31/10/2011, no âmbito do programa PPI, Favela sob Gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a urbanização do Jardim Ronchidale. Respeitosamente, senhor Rogério Fernando Amaral, gerente da filial. Projeto de lei de número 367, nobre vereador Nida Pizzaria, dispõe sobre a implantação de ação de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal de Osasco. Projeto de lei de número 366, também de autoria do vereador Nida Pizzaria, dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de shows, boates, salões de festas, estabelecimentos similares exibirem em suas dependências advertências sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito. Projeto de lei de número 352, nobre vereador Jair Assaf, institui no município de Osasco o Marco Zero da cidade, na Praça Antônio Menck. Projeto de lei complementar de número 20/2017 da Prefeitura do município de Osasco dispõe sobre a atualização das tabelas de referência do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal e da outras providências. Indicações de número 17.746, novo vereador Batista Comunidade, determina o setor competente a desobstrução de rede de esgoto na rua Maria Bonita, em frente ao número 18, no bairro do Portal do Oeste. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 17.742, determina o setor competente a iluminação na rua Renato Martini Ono, em frente ao número 411, no bairro do Baronês. Indicação do mesmo nobre vereador, de número 17.745, determina o setor competente a pintura de faixa de pedestre na rua em Bugaçu, em frente ao número 178, bairro do Vila Menck. Indicação do nobre vereador Cláudio Locadora, de número 17.996, determina o setor competente programa de antitabagismo para todas as unidades básicas de saúde do município.
Indicações do novo vereador Daniel Matias, de número 17.846, determina o setor competente a limpeza de Boca de Lobo da Avenida Comandante Sampaio, em frente ao número 364, quilômetro 18. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.844, determina o setor competente a manutenção de calçada na Avenida Comandante Sampaio, em frente ao número 459, no bairro do quilômetro 18. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.843, determina o setor competente serviço de tapa-buraco na também Avenida Comandante Sampaio, em frente ao número 459, quilômetro 18. Indicações do novo vereador De Paula, de número 17.950, determina o setor competente, serviço de iluminação, na Avenida General Pedro Pim, em frente ao número 1508, Pestana. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.952, determina o setor competente, limpeza geral e capinação na rua Chico Mendes, em toda a sua extensão, no bairro do Piratininga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.945, determina o setor competente, a limpeza geral na Avenida Cruzeiro do Sul, em toda a sua extensão. Indicação do novo vereador Lindoso, de número 17.780, determina o setor competente, conserto de rede de esgoto na Avenida das Esmeraldas, no bairro do Mutinga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.983, determina o setor competente, implantação de faixa de pedestre na rua Patrícia Galvão, no bairro do Portal do Oeste. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.786, determina o setor competente, instalação de grade na rua Ivo Orsi, no bairro do Jaguaribe. Indicações do novo vereador, a doutora Régia, de número 17.990, determina o setor competente a troca de vidros quebrados na creche Hilda Alves dos Santos Marim, na Avenida Santo Antônio, número 1042, bairro do Bela Vista. Indicação da mesma nova vereadora, de número 17.989, determina o setor competente, reforma da IMF Professor Laerte José dos Santos, na Praça Dante Rivaldo, na Vila Osasco. Indicação da mesma nova vereadora, de número 17.991, determina o setor competente, reforma e adaptação de salas para abertura de vagas do berçário Deimei Pedro Martino, na rua Alfredo Sturlini, número 66 Centro. Indicações do novo vereador Josias, de número 17.816, determina o setor competente, remoção de entulho de madeiras no passeio da creche Sarafina Bissolati, na rua Floriza Klein Vasconcelos, em frente ao número 145, Bela Vista. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.818, determina o setor competente, roçagem na Praça Nicota de Oliveira, na rua Vicente Carvalho, em frente ao número 174, Vila Osasco. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.808, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco na rua Itápolis, em frente ao número 63, também no bairro do Vila Osasco. Indicações da nova vereadora Lúcia da Saúde, de número 17.919. Determina o setor competente, coleta de lixo em toda a extensão da rua Porto Alegre, em frente ao número 465, no bairro do Uxidá. Indicação da mesma nova vereadora, de número 18.000. Determina o setor competente, a contratação de médico na Hospital Central, o Dr. Antônio José Luciano, Centro. Indicação da mesma nova vereadora, de número 17.774, determina o setor competente a desratização e dedetização da rua João Mídio Ferreira, em frente ao número 3, no bairro do Vila Menck. Indicações do novo vereador Nida Pizzaria, de número 17.825, determina o setor competente que instale um painel eletrônico de senha na Policlínica Zona Norte, Avenida Getúlio Vargas, em frente ao número 889, bairro do Piratininga. Indicações do novo vereador, professor Morales Guide, de número 17.763. Determina o setor competente a retirada de entulho na rua Professor Sudmenucci, em frente ao número 708, bairro Jardim Elvira. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.751. Determina o setor competente serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Ribeiro, em frente aos números 120, 130, 170, 186, 290, no bairro da Baronesa. Indicações do novo vereador Ralph, de número 17.798. Determina o setor competente reparo de iluminação pública no Largo de Osasco, no centro. Indicações do novo vereador de número 17.993, determina o setor competente, remoção de árvore na rua Barnabé Lopes Lázaro, em frente ao número 79, bairro Sítio Bussocaba. Indicações do novo vereador Ribamar, de número 17.981, determina o setor competente, estudo para implantação de mudança de tráfego na Avenida Getúlio, na Avenida Visconde Nova Granada, em frente ao número 1917, bairro Cipava. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.980, determina o setor competente, implantação de assento em ponto de ônibus na Avenida Getúlio Vargas, bairro do Piratininga. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.964, determina o setor competente, a ronda policial na rua Receba, no bairro Cidade das Flores. Indicações do novo vereador Ricardo Silva, de número 17.929, determina o setor competente.
A ronda policial na rua Irmanduce, junto ao Céu das Artes, Santa Maria. Indicação desse mesmo novo vereador, de número 17.970, determina o setor competente, serviço de ronda policial também, na rua Nelson Mandela, próximo também ao Céu das Artes, Jardim 1º de Maio. Indicações do mesmo novo vereador, de número 17.776, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco na rua 19 de Abril, em frente ao número 2, também próximo ao Jardim 1º de Maio. Indicações do novo vereador Rogério Santos, número 17.861, determina o setor competente, limpeza de bueiro na rua Renato Martiniano, em frente ao número 10, Baronesa. Indicações do mesmo novo vereador, de número 17.864, determina o setor competente, o serviço de limpeza geral na rua Francisco de Carlos, em frente ao número 2, no bairro do Bonfim. Indicação do mesmo novo vereador, de número 17.903, determina o setor competente, manutenção de lombada na rua Amélia Manzoli, também no bairro do Bonfim. Indicações do novo vereador Tinha de Ferreira, de número 17.960, determina o setor competente, limpeza geral e capinação na rua José Soares de Oliveira, em frente ao número 200, no bairro da Baronesa. Indicação do mesmo novo vereador, de número 959, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco na rua Marfim, em frente ao número 20, no bairro do Mutinga. São essas indicações, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Pedi para o senhor agora proceder à chamada dos nobres colegas vereadores para a matéria a ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia. Vereador Alex da Academia presente. Vereador Toniolo. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin presente. Vereador Batista Comunidade na mesa presente. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias presente. Vereador Tony dos na presidência presente. Vereadora Lúcia da Saúde. Vereadora Lúcia da Saúde, presente. Vereador De Paula. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Ricardo Silva na mesa, presente. Vereador Jairo Santos. Vereador Jairo Santos, presente. Vereador Josias. Vereador Professor Marolis Guide. Vereador Professor Marolis Guide, presente. Vereadora Doutora Régia da Secretaria na mesa, presente. Vereador Didi. Vereador Ralf. Vereador Ribamar. Vereador Tinha de Ferreira. Senhor presidente, 10 vereadores presentes à presente sessão. 10. Solicitar para que registre a presença do nobre vereador Ralf Silva. Registrada a presença do nobre vereador Ralf Silva, senhor presidente. Então, havendo o número regimental, solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Moção de número 284, 2017, autoria do vereador Ralf. Apresentação de moção de aplauso a Givanildo Venâncio da Silva por sua promoção a capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O autor se encontra ausente, senhor presidente. Autor ausente. Moção de número 293, 2017, autoria do vereador De Paula e vereador Rogério Santos. Apresenta a moção de congratulações pela ordenação presbiterial de Luiz Roberto e Ricardo Rodrigues, ocorrida no dia 23 de setembro, na Catedral de Santo Antônio, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de incluir uma moção número 301, 2017, de congratulações ao José Luiz da Atena pela filiação ao PRP. 301? 301. Tá. Está em votação a inclusão do pedido da moção 301 do nobre vereador Daniel Matias. Não havendo contrários. Tudo bem. Por favor, registre a presença do nobre vereador Toniolo, primeiro secretário. Registrada a presença do novo vereador Toniolo, senhor presidente. Não havendo contrários, então está incluso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor. Solicitar a inclusão da moção 297, moção de apoio à Rede Nossa São Paulo, pela 11ª edição da pesquisa de mobilidade urbana. Está em votação a inclusão 297, pedido aí do professor Dr. Mário Luiz Guide. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a inclusão da moção 297 do nobre vereador professor Dr. Mário Luiz Guide.
favor, senhor presidente, a inclusão da moção de repúdio contra a violência e inconstitucionalidade cometida pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, com relação aos direitos dos povos indígenas aqui, vizinho da nossa cidade, do Pico do Jaraguá. Qual o número da moção, vereadora? Desculpa, 266 de 2017. 266. Está em votação a inclusão da moção 266 de 2017 da nobre vereadora, professora doutora Régia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Régia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a inclusão da moção 266. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Ricardo. Eu gostaria de pedir que fosse inserida a minha moção de número 294, moção de repúdio, né? Na verdade, acho que é 299, acho que eu peguei errado. Só um minuto. Oh. Peraí, presidente. Peraí. Hã? Questão de ordem, senhor presidente. Corrigindo a moção de número 299 de minha autoria, a moção de apoio o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que se comemora no dia 27 de setembro. Qual é o número da moção? 299. Tá, 299. Está em votação o pedido de inclusão da moção 299 do nobre vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção, o pedido de inclusão da moção 299 do nobre vereador Ricardo Silva. Nossa, essa cadeira está com problema, porque ela está baixando. O coisa não está segurando. Trava, né? Você tem que discutir a moção do Rogério. Está em discussão a moção 293, moção conjunta do De Paula e do nobre vereador Rogério Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Rogério. Discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. O Dias, por favor, liga o microfone aqui. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, os membros da mesa, os nobres pares, a todos que estão acompanhando aqui no plenário, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando em casa, pela TV, pela internet. Essa moção que apresentamos juntos, eu e o nobre vereador De Paula, de congratulações pela ordenação presbiteral de Luiz Roberto e também o Ricardo Rodrigues. São dois jovens que, nesse último final de semana, foram ordenados sacerdotes da Igreja Católica. Eu os acompanhei, sou amigo de longa data, esses 10 anos de formação deles, eu pude acompanhá-los. Eles são da paróquia São José Operário, no Munhoz. E o De Paula também esteve presente, o vereador esteve acompanhando a ordenação no último domingo pelas mãos de Dom João. E a gente faz essa moção para lembrar a importância, primeiro para parabenizá-los, porque são dois novos sacerdotes para ajudar a cuidar do povo de Deus na cidade de Osasco, na diocese de Osasco. Mas, sobretudo também, presidente, eu faço essa moção para lembrar a importância do sacerdócio. Né? Sacerdócio em todos os níveis. Aqui nós estamos falando dos sacerdotes que cuidam da dimensão religiosa, da salvação das almas. Mas o sacerdócio ele é mais do que só a dimensão religiosa. Muitas vezes, nobre vereador Ricardo, secretário, as pessoas não entendem o papel de um sacerdócio ou de um sacerdote. Não só no âmbito religioso, como é a prestação de um trabalho para a sociedade, mas o sacerdócio significa alguém que escolhe pegar a sua vida, abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos e se gastar pela vida de uma parcela, de uma sociedade, de um povo. Mas o sacerdócio não se aplica só à dimensão religiosa, aplica também, por exemplo, ao pai e à mãe de família que exercem um sacerdócio quando abrem mão
às vezes do prazer, dos seus sonhos, de muitos planejamentos para gastar a vida pelos filhos. Então, o matrimônio também é uma espécie de sacerdócio. Mas, sobretudo, presidente, eu quero falar também do sacerdócio que se exerce no campo da política. Porque o que é ser um político? O que é ser um vereador? O que é ser um prefeito? O que é ser um político dentro da sociedade? Não é nada mais, nada menos do que exatamente isso, o exercício de um sacerdócio. Ou seja, pegar a própria vida e colocar a serviço da sociedade. Por que existe hoje tantas deturpações em relação à questão política e que muitos acabam se enganando? Porque pensam ser a política o lugar de servir-se dela para si, quando é exatamente o contrário. A política é o lugar onde as pessoas entram, e assim deveria ser em todos os âmbitos. Elas entram para oferecer a sua vida, oferecer o seu talento, a sua capacidade para servir aos outros. Conceber um mandato de vereador, conceber um mandato de deputado, sem a dimensão sacerdotal como ofício próprio da política, é incompatível com a própria dimensão da política. Ser político significa gastar o seu tempo, gastar a sua vida, gastar o seu conhecimento para produzir ao outro, nunca para si mesmo, mas para produzir ao outro o bem, que é chamado de bem comum. Nesta congratulação pela ordenação desses presbíteros, eu venho aqui para recordar, primeiro a mim mesmo, que eu não posso assumir um mandato sem a dimensão do sacrifício. O sacrifício da minha vida, o sacrifício da minha família, o sacrifício dos sonhos que eu tinha fora da política, mas agora assumo isso como missão e pretendo também fazê-la como um verdadeiro sacerdócio. Dentro do campo leigo, é assim que eu pretendo e tenho procurado fazer, e é assim que cada vereador, eu tenho certeza, também é chamado a exercer. Na política, nós precisamos de verdadeiros sacerdotes que gastem a sua vida, que se ofereçam para produzir à sociedade o bem que só através, seja do legislativo ou do executivo, pode ser realizado. É hora de nós conclamarmos a todos os políticos, não só aqui, como nós, aqui da cidade de Osasco, mas da nossa sociedade, a viver a política como um exercício de sacerdócio, ou seja, de sacrifício de si mesmo, pelo bem tão necessário da nossa população. É assim que eu pretendo viver, e era exatamente essa a intenção que, de minha parte, não sei se o novo vereador De Paula vai fazer, mas era essa a intenção de falar sobre a importância dos sacerdotes, parabenizando mais uma vez aqui o padre Beto, Luiz Roberto, né, e o padre Ricardo pela ordenação deles. Eram essas palavras, presidente. Muito obrigado. Parabéns, nobre vereador Rogério. A moção ainda está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor vereador. Vai discutir a moção. Tribuna de Vossa Excelência. Cumprimentar aqui o presidente, os senhores vereadores, as vereadoras, o público presente, a imprensa presente, todos os que acompanham a sessão da Câmara Municipal. Cumprimentar o ex-vereador Ludival, que está aqui presente. E dizer, vereador Rogério Santos, que foi com muita alegria que eu acompanhei a missa, acompanhei aqui o bispo, e é um momento muito especial. E fiquei ali bem próximo das famílias. É um momento muito especial para o pai, para a mãe, que vê o seu filho entrar em uma missão e chegar ali aquele momento especial onde ele é autorizado a exercer a sua profissão, a exercer o seu chamado. É um momento muito especial. Então eu quero cumprimentar ao padre Beto e o padre Ricardo por ter se entregado para fazer o bem para a nossa sociedade de Osasco, e cumprimentar especialmente o vereador Rogério Santos, que falou aqui com muita propriedade do chamado do sacerdócio. Que Deus possa iluminar, e uma boa tarde a todos.
Está em discussão a moção 293/2017 do nobre vereador De Paula e do vereador Rogério Santos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado a moção 293/2017 do nobre vereador De Paula e Rogério Santos. Moção de número 294, de minha autoria, apresenta a moção de repúdio por uma semana de guerra na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, senhor presidente. Está em discussão a moção 294/2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado a moção 294/2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Moção de número 295, também de minha autoria, Ricardo Silva, apresenta a moção de apoio pela Semana do Idoso, senhor presidente. 295. Isso, 295. Está em discussão a moção 295 do nobre vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Ribamar. Cumprimento os vereadores na pessoa do vereador Bonin, Toniolo, Rogério Santos, Daniel, Didi, De Paula, professor Mário e o vereador Alex. Essa semana de apoio ao idoso é uma semana importante. Vou fazer a leitura da justificativa, referência da lei de número 2.330 de 90. Institui a Semana do Idoso. As comemorações e festejos são organizadas com a participação de representantes da UAPA, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Então, hoje ainda há poucos meses atrás, nós acompanhamos um acidente aqui mesmo na Avenida Autonomista, decorrente à travessia da avenida por um idoso. E o idoso hoje ainda enfrenta diversas barreiras quando se fala de, por exemplo, mobilidade. Quando se fala de transporte público, também o idoso enfrenta a barreira. Os nossos ônibus, infelizmente, até hoje, o degrau deles é aqueles ônibus feitos com chassi de caminhão. E, infelizmente, os nossos ônibus não dispõem de um piso baixo, vereador Mário Luiz, que faz com que o idoso tenha dificuldade de subir. Muitos já acompanharam e já presenciaram, vereador Rogério, aquelas senhorinhas que vão subir, vereador Tonelo, no ônibus, mal consegue flexionar a perna para poder subir, a altura que é do degrau. Outras barreiras é justamente o descaso quando se fala da rede pública. Hoje em dia, os idosos eles são deixados de lado quanto à prioridade do atendimento, infelizmente. E sempre que eu encontro com o idoso, sempre eu indago: o senhor vem sozinho a este lugar? Porque quando o idoso ele estiver acompanhado de um filho, de um neto, uma pessoa com algum esclarecimento, jamais vai deixar o seu avô ou a sua avó se sujeitar a tamanha situação. E quando nós vamos, por exemplo, no INSS, ali onde você vê todo idoso sofrendo o descaso. Porque, além das informações que são complexas, além da má vontade das pessoas de darem, vereador Daniel, uma simples informação para o idoso, que trabalhou a vida inteira, que vai no INSS para requerer um direito, que é uma aposentadoria de miséria, muitas das vezes, que o governo propõe. Então, isso também é mais um obstáculo. Nada mais justo do que nós comemorarmos a Semana do Idoso, dando atenção, dando uma ajuda, vereador Boninho. São ações tão simples, mas que hoje se passa sem vista, de maneira até grosseira. Você vê que as pessoas, hoje em dia, para dar lugar no ônibus, para um idoso, às vezes as pessoas não conseguem ter o pingo de bom senso para enxergar que ali está uma pessoa idosa e que ela quer apenas sentar por falta, muitas das vezes, de equilíbrio ou força física
para se manter num ônibus que freio, buraco, curva, a pessoa não tem condição. Então, infelizmente, são essas questões, né, essas atitudes que são de inconveniência de muitos cidadãos que faz com que o idoso ele sofra. Um dia nós estávamos pegando a condução e, pelo fato de o ônibus estar praticamente cheio, não havia lugares para tantos idosos. Mas as pessoas entendem assim, se já está ocupado aquele assento que é destinado ao idoso, seja no ônibus, seja no trem, seja no metrô, as pessoas não têm sensibilidade de se atentar que existe ainda pessoas de pé, idosas, que necessitam sentar, justamente porque ela entende que aquele banco já está demarcado. Então, quer dizer, é uma falta de educação. É justamente por esse motivo que, nesse dia, eu acompanhei, infelizmente, por já ter passado a catraca, se não tinha já me posicionado, não permiti que aquela senhora caísse dentro do ônibus. Constrangimento, o machucado que ela sofreu no braço, ter ralado o braço no assento, aquele assento duro de acrílico, sei lá que material que lá. Mas, infelizmente, vereador Mário, é assim que no Brasil as pessoas tratam os idosos, né? É um descaso. Informação para o idoso, sempre aquela mais difícil, para que ele não compreenda. É até fácil, sempre sugiro aos filhos, você que ama o seu pai e sua mãe, que seu pai que um dia sacrificou a vida para dar a você uma condição de vida tal qual você goza hoje, que você acompanhe o seu pai, principalmente nas questões quando é saúde médica e quando ele necessita no INSS. Porque no INSS é onde as pessoas têm mais dificuldades, os idosos, joga os idosos Austrália lá, manda voltar 1 a 10, sem se pôr no lugar. Então é fácil, às vezes, você se dirigir a uma pessoa, ou falar algo, ou pré-julgar, sem se pôr no lugar dela. Por isso, senhor presidente, a gente vai estar, essa semana aqui, visitando algumas pessoas idosas, dando orientação, assim que a medida que possível, e também o trabalho que a gente já faz com os idosos aqui na cidade, um trabalho muito bacana do Projeto Caleb. Um forte abraço a todos e até mais. Parabéns, nobre vereador Ricardo Silva. Convido ao presidente Lindoso que reassuma a presidência. Obrigado, líder. Agora 296. Próximo. Moção de número 296 de 2017, da autoria do novo vereador Josias. Mas o autor se encontra ausente, senhor presidente. Ah, não votou a sua, né? Você pediu para discutir, mas não votou, Ricardo. Então, isso continua em discussão a moção 295 de 2017, o novo vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 295 do novo vereador Ricardo Silva. Próximo. Moção de número 296, de autoria do novo vereador Josias. Apresenta a moção de apoio pela Semana de Doador de Órgãos e Tecidos, comemorado na semana do dia 23 a 29 de setembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 296 de 2017 do novo vereador Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 296 de 2017 do novo vereador Josias da Juco. Moção de número 301, de autoria do novo vereador Daniel Matias, a moção de congratulações ao senhor José Luiz da Atena pela filiação ao partido PRP, senhor presidente. Está em discussão a moção 301 do novo vereador Daniel Matias. Para discutir, presidente. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, todo o público presente, quem nos acompanha pela TV Câmara, aos nobres vereadores, ao nosso líder aqui, vereador Ribamar Silva, que também faz parte do PRP. E hoje eu venho aqui apresentar essa moção de congratulações ao José Luiz da Atena, que é uma figura pública do jornalismo no nosso país, que já, em outra ocasião, já esteve figurando como filiado ao partido, ao PP, mas sem
concorrer a um cargo público e agora, no último final de semana, se filiou ao PRP, a convite da Executiva Nacional, para que possa concorrer a uma possível eleição ao cargo de senador no próximo ano. Então, o Datena, que aos 60 anos é apresentador e radialista, retorna ao projeto político após essa curta passagem que teve pelo PP. E o apresentador tem uma grande representatividade no cenário nacional, no cenário jornalístico e sempre defendendo as minorias, sempre ali brigando pelos direitos da população. A gente entende que é uma grande figura pública que pode somar muito numa nova construção política que nós precisamos para o nosso país e que esses novos personagens e pessoas de credibilidade venham a fortalecer a nossa classe. O vereador Rogério Santos iniciou uma fala agora há pouco que falava sobre o sacerdócio e, de fato, a política é uma grande missão que temos recebido e, com todo o respeito aos nossos decanos aqui desta casa, que nós sempre ouvimos e aprendemos muito aqui, como o Toniolo, o professor Mário Luiz, mas nós entendemos que é a importância da renovação na política e de pessoas novas, de nova mentalidade, que concentra esforço e sempre uma boa perspectiva de melhorias para a cidade e a renovação. E a gente entende que essa junção da experiência com a renovação é super importante para que a política continue avançando. E neste momento importante eu quero dar aqui o meu voto de congratulação ao José Luiz Datena, que vem somar aos quadros do nosso partido, do PRP, no estado de São Paulo. Então são essas minhas palavras. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Continua em discussão a moção 301 do nobre vereador Daniel Matias. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 301 do nobre vereador Daniel Matias. Moção de número 297, autoria do nobre vereador professor Mário Luiz Guide. Apresenta a moção de apoio à rede Nossa, São Paulo e Cidade dos Sonhos, pelo lançamento da 11ª edição da pesquisa de mobilidade urbana, que revela a percepção da população em relação ao trânsito e ao transporte público na cidade de São Paulo. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro, com 1.063 moradores da cidade de São Paulo, com 16 anos ou mais. Senhor presidente. Está em discussão a moção 297 do nobre vereador, professor Dr. Mário Luiz Guide. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor. Para discutir, senhor presidente. 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem. Nós estamos apresentando essa moção, senhor presidente, por achar que o tema é um tema importante para a população da nossa cidade. Nós sabemos que uma parte razoável dos moradores de Osasco trabalham em São Paulo e utiliza o transporte coletivo de São Paulo. E também sabemos que Osasco é muito próximo e tem também muita influência, sofre influência e exerce influência sobre alguns bairros da capital. E recebe influência também da capital. Então, primeiro, essa pesquisa coloca, situa a questão do trânsito, do transporte, na problemática da cidade. A pergunta é qual seria o maior problema da cidade? A população, 71%, apontam também na capital como a saúde pública. 71%. 45% a segurança pública. 44% a educação, curiosamente, né? A educação. 42% desemprego e, no quinto, transporte coletivo e trânsito, né? São dois aspectos muito importantes. Então, o trânsito ocupa aí uma preocupação grande da população da capital e acredito também, pela experiência que a gente tem aqui da população da nossa cidade.
nenhum aspecto, área e serviço de locomoção na cidade de São Paulo obtém média 5,5. Olha que coisa curiosa. Cordialidade e respeito entre os motoristas. O pessoal apenas dá uma média de 3,3. Atuação das autoridades para evitar infrações e crimes de trânsito praticado por motoristas. Apenas 3,3. Não atinge a média de 5,5. Respeito das leis do trânsito por motoristas e pedestres. 3,3. Qualidade das calçadas. 3%. Qualidade da poluição do ar, 2,8%. Então, a população tem uma visão muito crítica a respeito de todos os componentes que entram na questão do trânsito da nossa cidade. O tempo diário de deslocamento para fazer a atividade principal, 2 horas. O deslocamento diário, 3 horas. Mas para fazer a atividade principal, 2 horas. Né? Que é um tempo relativamente grande, né? Que a população gasta na cidade de São Paulo. E aí eu acho que tem a ver um pouco com a gente aqui. Qual é o meio mais utilizado, de transporte mais utilizado na cidade? Os ônibus municipais, 47%. Né? Então, o ônibus é o meio mais utilizado. Depois do ônibus, vem o carro, com 22%. Né? A gente olha a rua, a gente tem a impressão que o carro é o meio mais utilizado. Na realidade, o ônibus tem 47% e o carro 22%. E metrô, na capital, que não é a nossa realidade aqui, o metrô 13%. Né? A pé, 8% ainda se deslocam a pé. Motocicleta e bicicleta, apenas 1%. Então, como nota, quase 50% da população utiliza o ônibus como meio de transporte. A economia com o uso do bilhete único é uma das razões mais importantes para utilizar o ônibus. A espera é 18 minutos, o tempo médio de espera. A lotação dos ônibus, juntamente com o preço da tarifa, são considerados problemas prioritários de lotação e preço da tarifa. São os problemas mais considerados. A segurança com relação a furtos e roubos também tem uma certa importância, mas enquanto a lotação é 23%, o preço da tarifa é 20%, a questão do roubo e do furto cai para 11%. 11%. Né? 3/4 são contra a retirada de cobradores de ônibus. 3/4 da população são contra a retirada de cobradores. Infelizmente, eu não tenho mais tempo, mas eu achei extremamente interessante essa pesquisa e tem a ver um pouco com a realidade da nossa cidade aqui, sem dizer que uma parte razoável dos nossos trabalhadores trabalham na capital e utiliza os meios de transporte da capital. Parabéns, professor. Registrar a presença de quem? Desculpa, primeiro secretário. Do Ribamar, do Tinha. O Tinha já estava. Do Tinha e do Cláudio da Locadora. Registrada a presença desses nobres vereadores, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão, o 297, é isso? Isso. 297, moção 297 do nobre vereador, professor doutor Mário Luiz Guide. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 297 do nobre vereador, professor doutor Mário Luiz Guide. Moção de número 266, de autoria da nobre vereadora, doutora Régia. Apresenta moção de repúdio contra a violência e inconstitucionalidade cometida pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, senhor presidente. Está em discussão a moção 266 de 2017 da nobre vereadora, professora doutora Régia. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, aos colegas da mesa.
Boa tarde ao vereador líder do governo, Ribamar. Estou aguardando aquele evento. Boa tarde aos meus colegas e ao público presente. No dia 5 de setembro, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres Indígenas. A data foi instituída em memória de Bertolina Cisa, mulher checa que foi morta defendendo o território de sua tribo em rebelião anticolonial no ano de 1782, em Tujapa, Catari, no Alto Peru. Infelizmente, a realidade indígena não mudou e, no território brasileiro, a luta pela manutenção e demarcação das áreas, contudo, os resultados não são favoráveis aos nativos. No último dia 21 de agosto, o Ministério da Justiça anulou a criação da reserva do Jaraguá, a 20 quilômetros do centro de São Paulo, mais precisamente na fronteira do Parque Estadual do Jaraguá, uma área protegida de Mata Atlântica, onde, em pequenas aldeias, vivem mais de 700 índios, Guarani, Tecoa e Tacupe. O não cumprimento da Constituição Federal no que concerne à proteção dos povos indígenas e à demarcação dos seus territórios tradicionais, principalmente no caso dos índios Guarani, como podemos constatar, uma portaria assinada em maio de 2015 pelo então ministro José Eduardo Cardoso, que ampliava a demarcação da terra indígena na região de 1.700 para 532 hectares. Inicialmente, Cardoso falava que não iria demarcar para proteger a comunidade, para evitar que o governo do Estado entrasse na justiça. A ampliação da reserva não chegou a ser efetivada e os índios jamais ocuparam os mais de 500 hectares, porque o governo do Estado de São Paulo contestou quase que imediatamente, na Justiça, a criação da reserva, uma vez que ela abarcava as terras do Parque Estadual. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu, então, o processo de demarcação até que o caso fosse julgado. O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão. A decisão do ministro da Justiça, Torquato Jardim, anulou definitivamente o processo e atendeu à demanda da gestão do governo do Estado de São Paulo, argumentando no documento que houve vício administrativo na demarcação ocorrida, sem a participação do Estado de São Paulo na definição conjunta das formas de uso da área. Por essas considerações, solicitamos ao ministro da Justiça a imediata revogação da referida portaria, a fim de que seja preservado os direitos assegurados pela Carta Magna, fruto de décadas de lutas históricas do povo indígena brasileiro. Então, o nosso repúdio ao ministro Torquato Jardim pela anulação da demarcação das terras do Jaraguá aos índios. Essa é a minha consideração. Parabéns, doutora. Cadê a moção? Né? Tá aqui. 266. Continua em discussão a moção 266 da nobre vereadora, professora doutora Régia. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 266 da nobre vereadora, professora doutora Régia. Moção de número 299 de 2017, de minha autoria, moção de apoio ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, que se comemora no dia 27 de setembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 299 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discuti-lo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Mais uma vez, senhor presidente, a gente vem a essa tribuna para falar sobre a importância dessa ação, porque, infelizmente, muita gente que até critica ou não dá atenção à doação de órgãos, justamente porque ela não precisa de um órgão. Mas quem já acompanhou, o professor Bonin sabe disso, o doutor Lindoso, que também faz parte da área de medicina, sabe da necessidade de uma doação de órgão, começar por um rim,
Eu, pessoalmente, acompanhei um caso em 2008 de um senhor que precisou de transplante de fígado. Então, nós acompanhamos ele desde o início até conseguir o transplante de fígado. Então, é fácil as pessoas não darem tanta vazão ou tanto apreço a essa questão, pelo motivo de elas não necessitarem. Infelizmente, somos assim, né? As pessoas só se interessam quando elas estão necessitando de fato e de verdade. Mas hoje, o transplante, por exemplo, de córnea, né, e tantos outros, que a necessidade de existe um grande número de fila, coração, por exemplo, as pessoas elas não estão se movendo ou pouco se importando para essa causa. Mas aqui diz, amanhã, dia 27 de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O principal objetivo desta data é conscientizar a população, em geral, sobre a importância de ser doador de órgãos, com o intuito de ajudar a milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvarem suas vidas. Por isso, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, organiza anualmente a Campanha Nacional de Doação de Órgãos com ações informativas e eventos sociais em todas as capitais brasileiras. No estado de São Paulo, a Lei de número 15.463, de 18 de junho de 2014, de autoria do deputado estadual Gilmaci Santos, institui, no mês de setembro, como dedicado especialmente à conscientização em favor da doação de órgãos, mês este que passou a ser conhecido como Setembro Verde. Para ser um doador de órgãos, de acordo com a legislação brasileira, de número 10.211, de 23 de março de 2001, a retirada dos órgãos e tecidos para a doação só pode ser feita após a autorização dos membros da família. Para a doação, o doador deve ter sofrido a morte encefálica, pois somente assim seus principais órgãos vitais permanecerão aptos para serem transplantados para outras pessoas. Não vamos estender aqui, senhor presidente, mas dizer que, assim como o nobre vereador Josias, né, que pouco estava conosco aqui na sessão, e também fez uma moção em relação a esse dia, a importância desse dia. E, além de doador de sangue, também somos doador de órgãos. Então, quero fazer para você que nos assiste pela TV Câmaras, os internautas, as pessoas que estão sempre acompanhando nossos trabalhos, que também se atentem a essa causa nobre. Seja um doador de sangue. Obrigado, senhor presidente. São essas as considerações. Obrigado, Ricardo. Continua em discussão a moção. Deixa eu ver sua moção, Ricardo. Moção 299 do nobre vereador Ricardo Silva. Eu, como médico, eu não poderia deixar de discutir essa moção. Pedi para o líder, o vice-presidente, assumir aqui a presidência. Vereador Lindoso, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado. Bom, primeiramente, cumprimentar novamente o pessoal. Estou vendo alguns rostos aí que chegaram depois. Cumprimentar o pessoal da imprensa, os munícipes, os nobres colegas vereadores, funcionários desta casa. E 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E, para quem não sabe, eu estudei em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba. É um hospital referência onde você realiza o maior número de transplantes de córnea do Brasil e da América Latina. Tem até uma matéria falsa, Daniel, que fizeram aí, rolou e-mails, enfim, em redes sociais, que tinham córneas que seriam jogados fora, Boninho. E é tudo mentira. Lá faz bastante transplante, realiza bastante transplantes. E uma das campanhas ferrenhas que eu participava sempre, viu, Ricardo, que é o autor proponente da moção, era para estimular a doação de órgãos. Infelizmente, existe no Brasil ainda uma cultura de que a pessoa, se eu doar meu olho, eu vou chegar no céu sem os olhos? Se eu doar meu coração, como é que eu vou fazer, meu Deus? Então, assim, existe ainda, infelizmente, é uma coisa cultural que a gente tem que quebrar isso. Que nós temos que quebrar esse tipo de entendimento. Então, eu gostaria muito, e essa é dos meus compromissos que eu assumi na campanha, de que nós pudéssemos trabalhar aqui em Osasco, e não só em Osasco, pessoal, mas em toda a região, estimulando a doação de órgãos. A gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem, Rogério, de que é importantíssimo. E, assim, tem casos, o de córnea é uma coisa privilegiada. Por quê? Porque a pessoa pode morrer e pode esperar até 6, 8, até 12 horas para poder retirar o órgão. Mas coração e pulmão,
é uma coisa que tem que ser extremamente rápida, tem que ser 4 horas. E quantas pessoas não estão aí na dependência, estão esperando um rim, um coração, um fígado, um pulmão para poder continuar a sua vida? Eu sou muito adepto dessa prática, vamos dizer assim, de poder estimular as pessoas, estimular os familiares, estimular a todos de que nós devemos ser doadores de órgãos. É muito importante, pessoal. Eu tenho um tio que ele teve cirrose hepática, novo, e ele morreu, Alex, porque estava na fila de espera, esperando um fígado. Tinha cirrose hepática por hepatite C. Então ele ficou uns 3 anos esperando na fila e não conseguiu um doador justamente compatível por falta de pessoas que pudessem doar os órgãos. E assim, morreu, pessoal. Já era. Infelizmente, já foi, não tem o que fazer. Se puder doar, eu sou doador. Está lá na minha carteirinha como doador de órgãos. Com fé em Deus, eu vou demorar a doar, mas não quero doar agora, até porque eu tenho 2 filhos pequenos, mas se for da vontade de Deus, e quando eu partir, eu vou doar tudo que for possível. Tudo que tiver bom e que puder ser captado, eu vou doar para que a tristeza da minha família possa ser a alegria de outras pessoas, de outros familiares. Obrigado, um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Parabéns, doutor Lindoso. Dizer que tem bastante gente esperando as suas doações, viu, doutor? O pessoal está ansioso aí, esperando a doação de Vossa Excelência. Principalmente o vice. Questão de ordem, presidente. Eu não. Eu estou bem ainda. Convido ao presidente que reassuma a presidência. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Alex. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde. Bom, se fosse para salvar a minha vida, eu queria, sim. Boa tarde, meus pares, boa tarde, os funcionários desta casa. Eu queria parabenizar a atitude do vereador em apresentar essa moção. Qualquer atitude, qualquer incentivo, por menor que ele seja, ao incentivo a salvar vidas, ele é muito importante. E quando nós aqui, quando faz moção como essa, quando o vereador usa essa tribuna, como bem fez o vereador que me antecedeu aqui, o presidente desta casa, falando sobre a doação de órgãos, pedindo para que você faça a doação, para que a família faça essa ação, ele não está pedindo só para que você faça a ação, mas está fazendo um pedido e um clamor para você salvar vidas. O vereador foi feliz quando ele fala, houve o falecimento, se a família puder, de alguma forma, salvar vidas, salvar outras vidas, e o que é mais importante, né, vereador, e doutor Bonin, que é médico, é da medicina, sabe muito bem disso. Infelizmente, com a morte de uma pessoa, consegue, felizmente, salvar inúmeras vidas. E seria tão importante se todos nós, pudéssemos fazer essa doação de órgãos, para que a gente pudesse salvar cada vez mais vidas. Tem tanta gente em fila de espera, orando, pedindo clamor, para que alguém tenha piedade. Infelizmente, com a morte de alguém, a família possa estar doando o órgão do seu familiar. Então, quando nós pedimos que incentive, quando nós pedimos que a família faça isso, não está pedindo nós só no simples fato de doar os órgãos, mas está pedindo para salvar vidas. Pois não, vereador? Uma parte. Parte concedida. Só fazer um registro, senão vou tomar um puxão de orelha. O deputado estadual também o Gilmar Santos, que é deputado dessa cidade, ele também é doador de sangue, também doador de órgãos, senão depois vou tomar um puxão de orelha por não ter mencionado, que ele é o proponente dessa lei em São Paulo. Imagina, obrigado, vereador, mas jamais faria isso. Sabemos que a intenção de Vossa Excelência é justamente isso, englobar todas as doações, não só de órgãos, mas também de sangue também. Eram essas minhas palavras, presidente. Parabéns, nobre vereador Alex. Continua em discussão a moção 299. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem 5 minutos, senhor Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou dar um testemunho da importância da doação do órgão. Eu tenho um irmão que estava passando grandes dificuldades com o fígado. Quando o desespero tomou conta, depois de 4 anos na fila, e
ele estava praticamente desiludido. A gente esperava até coisa pior. Aí meu irmão James estava na igreja, Santo Antônio. De repente veio meu outro irmão buscá-lo, que o hospital tinha acabado de ligar, querendo a presença dele urgente, porque vinha vindo um fígado novo para ele, de Ribeirão Preto. Até hoje, nós não sabemos, porque é um segredo do Estado, mas o meu irmão foi salvo por um doador, uma família que doou todos os órgãos do filho que faleceu. E o meu irmão recebeu o fígado. Isso em 2006. Então já estão aí há 10 anos, praticamente. Meu irmão está curado, claro que tem o tratamento permanente, mas a doação, senhores vereadores, eu tenho em casa a importância de receber um órgão de um doador. Curou, salvou a vida do meu irmão. Hoje ele está bem, tem saúde, toma conta da minha mãe, que tem 97 anos, que fez agora domingo, com a sua saúde perfeita em razão de um órgão doado. Então, parabéns ao nosso vereador que aqui apresentou a propositura. É importante deixar testemunho que o doador, a família que doa, pode estar certo que está fazendo em nome de Deus. Porque Deus é que põe a mão, Deus é que encaminha, Deus é que dá o direito de a gente viver. E viver com algo doado por uma outra família, pode estar certo que nós temos que ser gratos permanentemente enquanto nós existirmos. Então, nós agradecemos, parabéns ao vereador. Como eu entrei aqui, eu não vi... vereador Ricardo Silva. Eu não vi quem estava apresentando, mas vi a importância da discussão dos companheiros. Por isso, a gente agradece a Deus por o meu irmão estar vivo, graças a um doador anônimo. Muito obrigado. Obrigado. Só a registro, são mais de 32 mil pessoas hoje, que passou, foi uma matéria até do jornal hoje, são mais de 32 mil pessoas hoje na fila de espera esperando um transplante no Brasil. Quer seja ele de medula óssea, de rim, de coração, de pulmão, de córnea. E é muita gente, pessoal. Se você parar para pensar, 32 mil pessoas, mais que sejam elas de recém-nascido, crianças pequenas, até o idoso, até de idade mais avançada. Então é importantíssimo. Está de parabéns, viu, Ricardo? Parabéns pela moção. É uma forma que a gente tem aqui de poder estimular as pessoas, de trazer para o público, para a população, a importância da doação de órgãos. Registrar a presença do novo vereador Jair Assaf. Registrada a presença do novo vereador Jair, senhor presidente. Sem mais matérias para Não, está em discussão, tem mais uma. Continua em discussão a 299, a moção 299 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Questão de ordem, presidente. Aprovada a moção 299 do novo vereador Ricardo Silva. Questão de ordem. No momento oportuno, gostaria que registrasse a minha presença. Por favor, registre a presença do novo vereador Nida Pizzaria. Registrada a presença do novo vereador Nida Pizzaria, senhor presidente. Não tem uma moção 294? Já foi? Já foram todas? Tá, então obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Queria que incluísse um requerimento 00134/2017, requerente à mesa, da formalidade do regimental, que arquive o projeto do 204/2017, por já existir um decreto de lei 4131/2007 na própria cidade de Osasco. Tá. Então, é arquivamento do projeto... Arquivamento, o projeto de minha autoria. Qual o número do projeto?
É arquivamento, é isso? É arquivamento, porque já tem um decreto do Executivo, porque, infelizmente, o nosso sistema ele não consegue captar o que tem lá no Executivo. Muitas vezes, a gente não consegue identificar aqui também na própria casa. Nós temos que melhorar, viu, presidente? É o sistema, nós temos que melhorar esse sistema, sistema, vamos ter que gastar um bocadinho para melhorar, porque para a gente não ter confronto, muitas vezes, entrando com um projeto que o Josias já tem, eu entro que o senhor Jair já teve. Então, nós temos que realmente atualizar, melhorar ele, para a gente não ter esses mal-estar dentro da casa, que parece que nós estamos como o ano 2007. O assunto seria a semana do jovem. Ele estava na lista, acho que foi na lista anterior, tirou e nós não pedimos para tirar. Está na pauta? Não está, né? Então ele nós vai vamos incluir para pedir o arquivamento. Para pedir o arquivamento, entendeu, então, gente? Está em votação o pedido do nobre vereador Tiende Ferreira. Eu não sei se todos entenderam. Entendeu? Tranquilo? É para arquivar, mas tem que entrar na pauta para votar o arquivamento. Isso. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a inclusão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Registrar minha presença. Por favor, primeiro secretário, proceda o registro da presença do novo vereador Pelé da Cândida. Registrada a presença do novo vereador Pelé da Cândida, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Registrar a presença do apóstolo Israel, meu amigo, a qual Vossa Excelência foi domingo na igreja lá, recebeu, acho que com certeza Vossa Excelência foi abençoado, né, presidente? Com certeza, como Vossa Excelência, sempre. Também é. Pedir para Vossa Excelência convidar ele para fazer parte da mesa. Por favor, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Cumprimentar também a liderança, o Luiz Tesourinha, que está presente aqui no plenário. É uma honra recebê-lo aqui, viu, Luiz? Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Josias. Só para esclarecer para os senhores vereadores, hoje nós participamos de uma reunião no DATL da Prefeitura aqui de Osasco, vereadores, e nós estamos buscando uma solução para essa questão dos projetos que estão sendo pautados e muitas vezes já tenha sido sancionado como lei. Também, presidente, deu entrada nessa casa hoje, senhores vereadores, eu estou muito feliz com um projeto encaminhado do Executivo para essa casa, dando crédito para os vereadores, Didi. Então, aquele projeto que entende que não é de autoria de vereador, o prefeito está mandando para casa agora e dando crédito, falando, olha, eu vou fazer essa lei de acordo com os vereadores que solicitaram. Isso é muito bom. Entrou na casa hoje e tenho certeza que vai ser de grande importância para a nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, sem mais matéria para ser apreciada no expediente. Tá, tem um requerimento aqui que é o que o Tinha pediu, que é para votar, estou dizendo, orientação é para que vote agora. Que é do arquivamento. Então, não tem discussão. Então, está em votação o requerimento 134 de 2017. É isso mesmo, Milene? Pedindo um arquivamento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o requerimento 134, onde o nobre vereador Tiende Ferreira ele requer à mesa o arquivamento do projeto 204 de 2017. Bom, sem mais matérias, passaremos aos oradores inscritos do expediente. Começar com o doutor Renato Bonin. A tribuna é sua, doutor. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos os presentes nessa casa, público presente, imprensa, nobres colegas vereadores. Cumprimento a mesa, em nome da nobre vereadora doutora Régia, público e os funcionários dessa casa. Eu quero ocupar esses poucos minutos que nós temos para falar um pouquinho da minha alegria, da minha satisfação nesses poucos meses de mandato, alguns resultados efetivos que nós já tivemos aqui. E gostaria de ressaltar a aprovação do nosso projeto de lei 51/2017, que foi
promulgado como lei número 4.820, no dia 23 de agosto de 2017, pelo nosso nobre presidente Lindoso, que é o projeto que fala sobre a ampliação da aplicação da vacina tríplice bacteriana celular na rede municipal de saúde de Osasco. Eu acho que vocês já estão até um pouco familiarizados com esse projeto, não vou entrar em detalhes, mas eu quero colocar aqui que, a partir do momento que esse projeto se torna lei, eu assumo aqui o compromisso de nós estarmos atuando junto à Secretaria de Saúde para que essa lei realmente entre em prática, que não seja simplesmente mais uma lei que esteja aí para não ser cumprida. Então, vamos entrar em entendimentos com o nosso secretário da Saúde, vamos procurar dar orientações dentro da área médica para que essa lei realmente seja colocada em prática da melhor maneira possível. E também ressaltar um outro projeto de lei, que é o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Assistente Social. E esse projeto, que foi sancionado lei número 4.827, no dia 5 de setembro, que é um projeto da minha autoria, projeto da autoria do nobre vereador De Paula e do nosso nobre vereador Jair Assaf. Nós três assinamos esse projeto, e transformar o dia 15 de maio num dia onde possa realmente acontecer eventos, ações, para que valorize o trabalho dessa classe que são os assistentes sociais. E nós que estamos aí envolvidos aí com a problemática do pessoal em situação de rua, vereador De Paula e Jair Assaf, nós temos observado realmente qual a importância desse profissional, o quanto é importante a atuação do assistente social nesses segmentos que são menos favorecidos, nessas populações que têm uma vulnerabilidade maior. E, como falou agora há pouco aqui o nosso nobre vereador Josias, ele se refere a uma iniciativa que começa lá em 2011, com indicações e ofícios feito pelo vereador Josias, e que depois nós, que é o projeto de lei, é um projeto que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias, em benefício das funcionárias, das mulheres que fazem parte da administração pública do município. Nós entramos com um projeto no início do nosso mandato, foi vetado, porque, como foi dito, tem que ser um projeto que venha do Executivo para o Legislativo, e nós tivemos a notícia agora, semana passada, que está dando entrada nessa Câmara, essa lei, que vem, então, por parte do nosso nobre prefeito, e o crédito sendo conferido ao nobre vereador Josias e à minha pessoa. E mais um outro projeto, que é o projeto de número 123, também, que tem uma participação, que é uma ação em conjunto minha, do vereador De Paula e também Jair Assaf, que é o projeto que fala sobre a empresa cidadã, vereador, né, concedendo 5% das vagas à população em situação de rua, aquelas empresas que são terceirizadas pelo município. Então, eu estou falando isso porque eu acho muito importante essa parceria, vereador Ricardo Silva, que deve sempre ocorrer no meio de nós, vereadores. Eu acho que a gente não tem que ficar aqui preocupado com vaidades pessoais, mas a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, pensando naquilo que possa realmente trazer benefício à nossa população de um modo geral. Então, eu vejo aqui realmente alguns exemplos que estão acontecendo e devem continuar acontecendo, e a gente sempre está pensando aqui, como legislador, em trazer o bem para o nosso município. São essas as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Bonin. Parabéns pelos trabalhos. Convido agora o nobre vereador Ralph Silva. Ausente. Vereador ausente. A vereadora Lúcia da Saúde. Ausente. O professor doutor Mário Luiz Guide. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nós estamos encaminhando algumas indicações para o senhor prefeito relativos a melhorias de bairro,
Antes, porém, de entrar na questão das melhorias de bairro, apenas para terminar a questão da pesquisa sobre os transportes aqui na nossa região, olha só, vereador De Paula, a população que tem até 2 salários mínimos, 30% tem carro e 70% não tem carro. Quando a gente pula para a população com mais de 5 salários mínimos, inverte. 70% tem carro e 30% não tem carro. Né? Então, mostra que a questão dos ônibus é uma questão muito importante para a população nossa que tem uma renda menor. E uma coisa curiosa, Didi, 8 pessoas em 10, quer dizer, de 10 pessoas, 8 diz que se o sistema de transporte público fosse melhor, deixariam de usar o carro e utilizaria o transporte público pela facilidade. Daí uma reivindicação muito importante para a ampliação da rede de trem, metrô, aqui na região. Melhorar a qualidade dos transportes por ônibus, construir mais linhas de metrô e ônibus, são as duas maiores reivindicações nessa área de transporte. Então, apenas para dizer da relevância desse assunto, como nós podemos observar, hoje a população está muito preocupada com a questão da saúde pública na capital, que não é diferente de Osasco, não é, Rogério? Com a segurança pública, o desemprego é uma questão que está colocado. Né? Se você fizesse a pesquisa 3 anos atrás, o desemprego estaria lá embaixo. Hoje está em terceiro lugar. Saúde, segurança, desemprego. E aí vem questão de educação e questão do transporte público, né? Que é uma questão importante para a nossa população. Nós também encaminhamos alguns ofícios relativos a melhorias de bairro. Um desses, uma parte do bairro lá, Recanto das Rosas, não tem a cobrança de IPTU. Então, nós estamos encaminhando ao senhor prefeito para regularizar a cobrança de IPTU. Lá tem um problema seríssimo de regularização de loteamento. A cooperativa não regularizou todo o loteamento e, num certo sentido, a família se sente mais segura quando ela tem um carnê de imposto. Nós sabemos que os impostos em Osasco são altos. Aliás, o Brasil é campeão em imposto, o chamado imposto indireto. Né? O imposto indireto é, por exemplo, o que se cobra sobre o consumo. Né? O ICMS, quando a gente vai comprar um pacote de arroz, nós estamos pagando ICMS. Os diretos por exemplo, o imposto de renda. O que esses países mais desenvolvidos têm é uma cobrança maior dos chamados de impostos diretos. A cobrança do chamado impostos indiretos, no caso brasileiro, que é a maior fatia, você acaba fazendo com que a população mais simples acabe pagando proporcionalmente mais imposto do que a população de classe alta. Então, realmente, a população com renda menor não aguenta pagar os impostos no Brasil. Agora, nós temos uma camada, e foram alguns erros de governos. Por exemplo, o Fernando Henrique desonerou o pagamento de lucros e dividendos das empresas. Essa desoneração custa 50 bilhões de reais hoje. Seria 50 bilhões de reais, Ricardo. E a Dilma vem e desonera 100 bilhões das empresas. 100 bilhões das empresas em troca de geração de emprego. E não ocorreu a geração de emprego. Então, o que acontece? Nós acabamos tendo só esses 2 atos de governo, nós tivemos a menos de impostos, 150 bilhões, exatamente de quem pode pagar. De quem pode pagar.
A camada mais popular, ela acaba pagando... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, de Paula. Professor Mário Luiz Guido está tratando de um tema que nós consideramos importante. Eu gostaria de ceder meus 5 minutos para o ilustre vereador. Como está concedido, meu presidente. Mais Vereador, 5 minutos para Vossa Excelência. Vereador De Paula, Vossa Excelência, sei que tem um trabalho importante, principalmente na cidade toda, mas principalmente na nossa região, e é um legítimo representante aqui do Piauí, de todo o Nordeste. Eu fico muito agradecido com o tempo cedido por Vossa Excelência. Mas apenas para dizer, um dos grandes comunicadores americanos, dono de propriedades na área de comunicação, ele dizia que o pessoal do escritório dele pagava menos imposto do que ele, vereador Lindoso. Porque também, nos Estados Unidos, eles partiram, principalmente o presidente Roosevelt, ele inverteu, partiu dos impostos indiretos, sobre consumo, sobre trabalho, sobre produção, e foi para os diretos. Por exemplo, a alíquota de imposto de renda, quem tinha alta renda nos Estados Unidos, durante o presidente Roosevelt, chegou a 65%. Na década de 80, o pessoal acabou reduzindo a cobrança de impostos, altos impostos. Então, isso faz com que esse grande proprietário de meios de comunicação de massa lá nos Estados Unidos falasse que ele é favorável à maior cobrança de imposto dos ricos, porque o pessoal do escritório dele, o funcionário dele do escritório, pagavam mais imposto do que ele. Né? Então, nós sabemos que, infelizmente, o IPTU também atinge, o vereador Didi coloca corretamente, é uma questão que desafia a nossa capacidade de legislação, vereador Didi. A gente se dispõe a estar colaborando nisso, mas como que a gente pode fazer o IPTU de caráter social que você considere a diferença de renda? Você considere a diferença de renda, né? Porque nós sabemos que o município precisa de recursos. Eu acho que o grande erro que aconteceu com o Fernando Henrique, ao você suspender a cobrança de impostos sobre juros e dividendos, que os juros e dividendos são cobrados no mundo todo. Cobrados no mundo todo. O mundo desenvolvido não passa ninguém que não seja taxado sobre lucros e dividendos. Hoje, na crise... e a Dilma, agora, recentemente, ela fez uma declaração reconhecendo que talvez tenha sido o maior erro que ela cometeu. Foi desonerar em 100 bilhões de reais as empresas brasileiras. Agora o governo tentou suspender a desoneração, o governo mandou um projeto para o Congresso, fizeram picadinho do Congresso, fizeram picadinho do projeto. O projeto está tramitando e tal, de desoneração de 100 bilhões, está chegando em alguns milhões de reais só, porque tal setor não pode ser suspenso, outro setor não pode ser suspenso, e aí os lobbies funcionam de forma cada vez mais acentuado, fazendo com que não haja uma taxação de altos impostos, além da taxação sobre grandes heranças e grandes fortunas, que você tem, o próprio presidente Fernando Henrique tinha no Congresso um projeto, quando era senador, um projeto de taxação de grandes fortunas. Né? Essa é uma questão complicada, porque o Partido Socialista tentou fazer isso na França, e fez, e aí o pessoal retirou o dinheiro e foi aplicar na Bélgica. Né? A quem tinha grande fortuna deslocou as grandes fortunas do país. Então é um problema bastante difícil, que tem que ser bem pensado. Mas a taxação de lucros e dividendos é uma questão que é possível e normalmente, quando você vê essa discussão no Brasil, o pessoal, em nome de falar todo mundo paga muito imposto, o que é verdade, né? Você acaba não diferenciando quem é que de fato paga muito imposto. Proporcionalmente aqui, quem paga muito imposto é quem tem a renda de salário, a renda de assalariado, e não é salariado alto. Quem tem grandes fortunas pagam menos impostos.
Questão de ordem, senhor presidente. Estando inscrito, o professor Mário Guidei tratando de um caso muito urgente para a nossa casa e para o nosso país, eu quero ceder os meus 5 minutos a ele. Concedido. Professor, mais 5 minutos. Obrigado, Pelé, pela sessão do tempo. Vossa Excelência também, que como vereador, Vossa Excelência, como vereador de Paula, também faz um trabalho importante na cidade, mas principalmente na nossa Zona Norte. A gente agradece aí a sua gentileza. Mas há uma preocupação grande, quer dizer, como é que aconteceu essa redução de impostos e a ideia de que nós devemos fazer a redução de impostos? Na realidade, não tem como você exercer as funções de poder público se você não tem um sistema de imposto, né? Você não tem como enfrentar as despesas se você não tem receita. Um dos problemas sérios é que muitas vezes o poder político acaba olhando mais as despesas e menos as receitas. E aí você desequilibra. É como se fosse a nossa família. Se eu gasto mais do que eu recebo, eu vou me desorganizar, eu vou me desestruturar. Mas havia uma forte crença, de Paula, dos sociais-democratas, que é o vosso partido, e dos socialistas democratas, que é o meu partido, que era possível nós termos um Estado forte, um Estado que conseguisse criar um estado de bem-estar social. Além do Estado cumprir a sua função de garantir a segurança das pessoas, de garantir a justiça, esse Estado pudesse prestar bons serviços para a população. Serviço de saúde, serviço de educação, sistema de previdência social. Para isso, precisaria ter um bom fundo público. Só que esse bom fundo público precisa ser bem gerido, precisa ser bem administrado. É claro que se você tem a corrupção, você desvia recurso desse fundo público, né? Desse fundo público. E, para a gente ter uma ideia, no começo do século passado, o Estado arrecadava, em média, 10% do PIB. No final do século XX, nos países avançados, o Estado arrecadava 50% do PIB, 45% do PIB, e chega, no caso da Suécia, 55% do PIB. Quer dizer, é mais do que toda a riqueza produzida por vários setores da economia. Por exemplo, pela agricultura, pela indústria, que não chegava num alcance tão grande como esse. Só que, em contrapartida, o Estado presta bom serviço. É evidente que há uma revolta na camada média, que muitas vezes paga muito imposto, e é verdade isso, ela paga muito imposto, e ela não vê bons serviços prestados para ela. Então, ela acaba pagando imposto e tendo que pagar uma educação, tendo que pagar saúde, tendo que pagar um sistema previdenciário complementar, de tal forma que aquilo que é arrecadado não consegue cumprir bem as suas funções. Nós, evidentemente, estendemos um pouco na questão, mas apenas dizer isso. É uma questão muito urgente, espero que o Brasil faça esse debate em 2018, da gente deixar de ter a cobrança de impostos indiretos sobre o consumo, como o ICMS, sobre o trabalho, sobre a indústria, e você concentre mais os impostos sobre lucros e dividendos, grandes fortunas, grandes heranças, de tal forma que os impostos diretos possam gradativamente ser maiores e aí então poder fazer uma justiça tributária maior. A questão do imposto é importante porque ela diz respeito a você ter uma prestação de serviço para a camada popular de melhor qualidade, em melhores
em melhores condições. Então, senhor presidente, eram essas nossas considerações nessa tarde. Agradecendo o vereador De Paula, agradecendo o vereador Pelé pelo tempo que nos cederam. Está aqui. Obrigado, professor. Tempo regimental esgotado. Declaro encerrado. Não dá, Didi. Declaro encerrada a sessão de expediente. Pausa de 15 minutos e retornaremos com a ordem do dia.